Nós estamos no nosso último bloco do programa Momentos de Fé. Hoje conosco o Cláudio Prates, vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Montes Claros, e eu o chamei aqui para que ele pudesse partilhar, para que ele possa partilhar conosco um pouco da sua experiência como cristão em meio a esse serviço tão desafiador que ele tem prestado à sociedade. Eu terminei o bloco anterior dizendo que é necessária uma mudança do comportamento, tanto da parte do político como também da parte do eleitor, que às vezes não se compromete tanto como deveria. Às vezes a nossa falta de consciência traz consequências danosas. Um exemplo disto é o que estamos vivendo atualmente. Nós estamos colhendo o que plantamos, por falta de comprometimento e por falta de consciência política. Quando a igreja entra nesta realidade, ela entra para refletir e chamar todos a uma tomada de decisão, a uma mudança de comportamento. Cláudio, você enquanto cristão que tem uma caminhada histórica na vida da igreja, é claro que agora não dá para participar assiduamente como era antes de exercer esse serviço público na política, mas você, enquanto cristão, dentro do ambiente político, o que você pensa que seria positivo, que seria necessário em termos de mudança de comportamento para o nosso povo, sobretudo em nossa região de Montes Claros? Então, padre, antes de dar essa resposta, só lembrando que diante da dificuldade, às vezes, de você estar tão presente como era, e ainda continua tendo atuação em palestras, encontros, né, e toda essa evangelização, eu tenho feito isso na política. Nós começamos agora, recentemente, um grupo de oração dentro da Câmara Municipal, exatamente para que a fé e política elas sejam comungadas naquele ambiente. E em relação ao seu questionamento... Que maravilha. Eu devo manifestar aqui a minha alegria. Esse é o grande desafio, né? Você faz isso aqui, agora, e pelo que me consta, nós temos cristãos leigos também dentro da política, no âmbito estadual e nacional, e me consta que faz muito isso dentro de Brasília, o Flavinho, né? Exatamente, Flavinho da Canção Nova. Tem também o Eros que está sempre participa, motivando a oração, a reflexão. Foi até a inspiração que a gente fez e trouxe para a Câmara, né? Vai ser um grupo de oração que acontece toda segunda-feira, aberto à comunidade, mas também a toda a casa legislativa, exatamente para a gente dizer que aquele ambiente que Deus também precisa reinar naquele espaço. Tem que abrir as portas para Deus, né? Porque onde Deus está, o ser humano tem sabedoria para governar melhor. Exatamente. E as Escrituras dizem que toda autoridade, mesmo concedida ao homem, ainda até mesmo a autoridade política, ela é concedida por Deus. É concedida por Deus. Mas enfim, padre, vamos adiante. Só fazendo uma reflexão do que o senhor acaba de dizer. A importância de mudança de comportamento da população da forma bem prática. O eleitor, todos os anos, quando ele é chamado a participar através do voto, e a forma transformadora é o voto, sim, ele muitas vezes se omite. Exemplo disso, um exemplo bem prático. O Triângulo Mineiro, eles têm a mesma população do norte de Minas, cerca de 2 milhões de eleitores. Mas a diferença da representatividade política do Triângulo Mineiro para o norte de Minas é absurda. Lá tem cerca de 15 deputados estaduais e federais que representam. São 9 estaduais e, salvo engano, 8 federais que representam o Triângulo Mineiro. E o norte de Minas... Um deputado ele tem direito a que benefício para oferecer à população da região? Só em emendas são 15 milhões por ano cada deputado. Então você imagina, 8 vezes 15 milhões. Ao passo que o norte de Minas, com sim, o mesmo público, o mesmo número de eleitores e habitantes, ela tem o absurdo de ter apenas uma representante federal em Brasília e 5 estaduais. Então, nesta desproporção, está a explicação por que nós estamos abandonados aqui. Então vamos entender aqui, saúde, água. Quando você fala 5 estaduais, dentro do estado de Minas Gerais. Dentro do estado de Minas Gerais, no norte de Minas. E uma representação local, né? Exatamente. Atualmente...
um representante do norte de Minas que representa todo o norte de Minas em Brasília, enquanto tem 8 que representam o Triângulo em Brasília. Com a mesma população. Com a mesma população. Então isso você vai descobrir, é aquela história, quando o cobertor é curto, quem puxa mais é que se cobre. E portanto que nós estamos abandonados aqui, sem a saúde, sem o Hospital do Trauma, sem a BR-251, sem as barragens que nos dariam a sustentabilidade hídrica. Então tudo isso é a explicação. E qual o caminho, Cláudio, qual o caminho mais acertado para que nesse processo de mudança de comportamento a população local possa decidir de forma mais comprometida? O primeiro passo é a consciência política, de escolher representantes do norte de Minas e eleger esses representantes para que representem Montes Claros do norte de Minas. Porque o que acontece, o ano que vem é ano político, que vai lotar dos chamados paraquedistas, pessoas de outras regiões que vêm daqui, levam 8, 10, 12, 15 mil votos e não tem compromisso com a região. Interessante. E eu acho que é isso que a gente precisa amadurecer aqui na região. E que a estruturação do cenário político na região, com representantes que, de fato, estejam sensíveis à demanda local, né, às necessidades do povo, é que fará com que, de fato, o nosso povo seja bem representado e tenha seus direitos garantidos. Né? Exatamente. Quem vive aqui sabe o sofrimento, então ele tem essa sensibilidade de saber o que a população precisa. Se nós precisamos hoje de água, você vai ter o compromisso de ir lá lutar junto a Brasília para que saiam as barragens de Congonhas, de Berizal, de Jequitaí, para que saiam também os recursos da BR-251, para que saia o Anel Rodoviário Norte, para que saia o Hospital do Trauma, para que a saúde de Montes Claros retome para Montes Claros. Então, nós não temos voz, na verdade, em Brasília. Todas essas reformas que acontecem em Brasília hoje, a reforma da Previdência, que é um absurdo, tirando o direito das pessoas, Montes Claros e o Norte de Minas não é ouvido, porque não tem representatividade em Brasília. E isso precisa mudar. Cláudio, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria, assim, foi muito bem dado o seu recado. Eu gostaria de fazer, assim, em poucas palavras, se você pudesse fazer um lamento enquanto um cristão dentro do mundo da política, que lamento você faria? O lamento que eu faço, padre, é muitas vezes da solidão e da incompreensão das pessoas ainda por falta de entender que quando um cristão se apresenta na política, ele precisa ser abraçado pela comunidade. A nossa comunidade ainda precisa entender que quando você tem alguém que se apresenta para a política, ele precisa ser apoiado e não muitas vezes entender que ele está indo para um ambiente que ele vai se perder com as outras pessoas. Então, muitas vezes, quando você se apresenta, você se sente solitário. É essa, muitas vezes, o sentimento que eu tenho, porque é um ambiente de muita perseguição. Mas o que não desanima é saber que é missão. E como é missão dada e dada por Deus, Ele não te deixa só. Verdade. Muito obrigado pela sua presença. A gente fica muito grato. Cláudio já esteve aqui outras vezes falando sobre os mais variados assuntos, inclusive o seu testemunho em relação à cura na luta contra o câncer, né? E hoje ele vem falar um pouquinho dessas experiências lá. Numa palavra, agradecimento? A palavra é gratidão a Deus pelo cuidado, por Maria passar à frente da minha vida, da minha família. Paz e bem. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado de coração. Nós estamos chegando ao término do nosso programa e queremos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos abençoe. Senhor, abençoai esta água também e por meio dela fortalecei e purificai as nossas existências aqui no nosso programa sempre e também em nossas casas junto ao povo vosso que a nós é confiado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, vem me seguir, que o meu caminho
porta estreita assim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser